Graça e paz, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e ao final dê o seu like, deixe seu comentário, isso vai nos ajudar bastante. Eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, também conhecido como o livro da Revelação, foi um livro que foi escrito pelo apóstolo João. Na verdade, o apóstolo João ele recebe esse livro diretamente da pessoa de Jesus, que dita e ele vai copiando. Ele é apenas aquele que fez o registro. E nesse livro estão todas as coisas que o Senhor Jesus quis revelar acerca de alguns acontecimentos que estavam para ocorrer e outros acontecimentos futuros. Então, ele vai e revela isso a João. E o texto diz lá no verso 1 que o Senhor Jesus enviou o seu anjo para que por meio dele João ficasse sabendo das coisas. E João nada mais fez do que registrar tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele viu a respeito da mensagem de Deus que foi revelada por meio do Senhor Jesus, através do seu anjo e muitas vezes através de uma palavra direta. E o livro começa dizendo que feliz são aqueles que leem esse livro. Felizes são aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem de Apocalipse, né, dessa mensagem profética. E não só que ouvem, mas também que obedecem o que está escrito no livro, porque João registra que o tempo em que todas as coisas que estão escritas no livro do Apocalipse estavam para acontecer. Como eu disse, algumas já até aconteceram. E João, ele recebe uma mensagem do Senhor Jesus para escrever às igrejas, às 7 igrejas específicas que estavam na chamada província da Ásia. E ele começa se dirigindo a essas igrejas, desejando a elas a graça e a paz do Senhor Jesus, né? E ele fala que estava ali sendo o arauto, o mensageiro do Espírito daquele que se assenta no trono, daquele que havia constituído todos os fiéis num reino de sacerdotes para servir ao Senhor nosso Deus. Então ele basicamente ele começa assim, ele dá glórias a Jesus Cristo pelo seu poder que dura para sempre, né? E ele apresenta Jesus como o primeiro filho ou primogênito que foi ressuscitado dentre os mortos e governa os reis do mundo inteiro. Esse é aquele que nos ama. Então, a mensagem do Apocalipse para a igreja é uma mensagem de conforto, mas é uma mensagem também de juízo para aqueles que negam o Cristo, que negam a Jesus, que se recusam a reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E uma das coisas que eu quero destacar aqui é que João ele diz o seguinte: olhem, verso 7, ele vem com as nuvens. Ou seja, Jesus vem do alto. Da mesma forma como ele foi elevado da terra para o céu, ele também virá. Ele diz que Jesus vem com as nuvens e que todos o verão, até mesmo aqueles que o atravessaram com a lança, ou seja, um dos soldados que o atravessou com uma lança quando ele estava na cruz. É claro que aqueles que o atravessaram com a lança é uma referência ao Império Romano e também uma referência a todos aqueles que contribuíram para aquele acontecimento. E diz que todos os povos do mundo chorarão por causa dele.
certamente será assim. Amém, é o que João diz. Então, a primeira coisa que Deus diz à sua igreja aqui na terra, que está passando por lutas, por dificuldades, por tribulações, por perseguições, por dificuldades, por ameaças, por temores dentro e fora do coração, fique tranquilo, o Senhor Jesus está vindo dos céus. Ele sabe, ele conhece tudo aquilo que é feito contra você, porque foi feito contra ele. E os povos verão isso. A primeira coisa que João faz é trazer tranquilidade aos que estão sendo, de alguma forma, perseguidos. O seu Deus está vendo, o seu Deus está voltando. E ele se refere a Jesus como sendo o alfa e o ômega, que são as letras que representam a alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última letra, como se fosse eu sou o A e o Z, né? Jesus é o princípio e o fim, ele é o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, ou seja, ele está vindo. Então, João, ele recebe essa mensagem e ele passa para as igrejas. Tranquilize o coração, Jesus está voltando. Mas João, ele também se identifica com os que estão sofrendo. Ele diz, eu sou João, irmão de vocês. João era conhecido como bispo de Éfeso. Ele era alguém que trabalhava na igreja de Éfeso. Foi o último apóstolo a morrer. A gente diz que ele morreu de morte morrida, morreu já bem idoso. E João diz que ele está unido com Jesus e ele toma parte com a igreja no reino e aguenta o sofrimento com paciência. Essa é a primeira coisa. João, ele estava exilado na ilha de Patmos por uma perseguição movida por Domiciano, e Patmos significa aquele que te destrói. Ele estava lá no lugar inóspito, onde nada prosperava, onde nada se produzia, as pessoas eram jogadas ali para morrer, e João foi colocado lá para morrer, só que ele recebe ali, naquele lugar de sofrimento, a graça de Deus. Ele diz, olha, também eu aguento o sofrimento com paciência. Estamos vivendo uma época de grande sofrimento em todas as áreas. Pessoas que estão sofrendo por causa da enfermidade, pessoas que estão sofrendo por perda de familiares, pessoas que estão sofrendo porque tiveram uma redução nos seus ganhos, ou por aqueles que já foram até demitidos do seu trabalho, por aqueles que vivem sob a ameaça de uma possível demissão, né? João diz, tenham paciência. Eu também estou passando. E ele estava lá porque ele estava pregando o evangelho. Ele estava lá porque ele estava anunciando o reino de Jesus. Ele estava falando a verdade, a paz, transmitindo o amor, falando da misericórdia de Deus, mas aquilo irritou o imperador de tal forma que, como sabemos, as trevas odeiam a luz, e ele pega e ele exila João em Patmos, uma ilha que era para as pessoas morrerem, era uma ilha de presos políticos e que ninguém nunca havia sobrevivido. Então João, ele está ali. Então a primeira coisa que ele recomenda é que tenhamos paciência no sofrimento. A outra coisa que ele diz é o seguinte, ele diz, olha, eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade de Jesus, né? A verdade é essa que Jesus havia revelado a ele. E ele diz, no verso 10, que no dia do Senhor, no domingo, ele foi dominado pelo Espírito Santo e ouviu atrás dele uma voz forte como o som de trombeta. Olha só que coisa linda. Mesmo em meio a uma situação horrível
a qual ele se encontrava. João foi alvo da presença poderosa do Espírito Santo. João poderia estar ali reclamando, ele poderia estar ali falando mal do imperador, ele poderia estar ali fazendo o seu protesto de raiva, de ódio por aquela situação, porque ele era um homem bom, um homem justo, um homem cumpridor das leis, mas ele estava ali simplesmente porque o imperador não gostava do estilo de vida e da mensagem que ele pregava. Mas isso traz uma lição para nós. Mesmo em meio a esse caos que está a sociedade, eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo. Eu e você podemos ser dominados pelo Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus e transmitir esse evangelho. Mesmo em meio a toda essa loucura que estava passando João naquele momento, ele é cheio do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o momento que você está vivendo agora, qual é a situação que você está passando agora, mas eu quero dizer que em momentos de grandes lutas é que o Espírito Santo nos domina, nos unge, nos dá o seu poder para passarmos pelas dificuldades da vida e ainda assim continuarmos a pregar a palavra de Deus. No meio de um lugar extremamente hostil, entre vários corpos em decomposição naquela ilha, solitária, porque só ele estava ali, ele recebe uma mensagem de Deus. E olha, fique atento ao que Deus está te falando nessa época. Ao invés de você ficar tenso e preocupado e ansioso e pensando no dia de amanhã, para um pouquinho para ouvir o que Deus está te falando na Patmos de hoje, no lugar da perseguição que você está sofrendo, que muitas vezes os seus colegas de faculdade te isolam numa ilha dessa, os seus colegas na sua vida profissional te isolam numa Patmos existencial. Há muitos servos de Deus que são isolados por outros, discriminados, simplesmente porque professam fé em Jesus Cristo. E estão isolados nessa Patmos, nesse lugar de destruição. Mas nada pode me destruir, nem a mim, nem a você, porque Deus, em meio a toda aquela situação, estava presente com ele no lugar da sua dor, da sua aflição. E estava ali com ele, com um servo paciente. Ele poderia dizer, eu não estou afim de ouvir nada agora, eu estou aqui, não tem nem o que comer, não tem nem para onde andar, não tem nem o que fazer aqui, eu lá quero saber de ouvir palavra, eu lá quero saber de Bíblia, eu lá quero saber de oração, eu lá quero saber de estudo. Não, João disse, pode, Senhor, o que o Senhor tem para falar? E Deus o enche, o domina. Há quanto tempo você não é dominado, não é cheio do Espírito Santo? Há quanto tempo você não recebe um batismo de poder do Espírito Santo? Há quanto tempo você não sente aquela coisa gostosa que te leva a se alegrar em Deus e a anunciar o Evangelho? João, ele está dessa forma, ouvindo a voz de Deus como trombeta num lugar extremamente solitário. Mas não existe lugar que seja ruim, tão ruim ou horroroso, se Jesus está comigo lá. Alguém já disse que se Jesus estivesse no inferno, o inferno seria o melhor lugar do mundo. Eu não sei se você está passando um
inferno na sua vida, se você tem caracterizado dessa forma. Mas quero dizer que se Jesus está com você, esse é o melhor lugar do mundo. Patmos era o melhor lugar do mundo, porque Jesus estava lá com João. E aí, em meio a toda aquela situação, Deus conforta o apóstolo. E ele disse, olha, João, verso 11, escreve num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades. E as igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, aquelas igrejas que também estavam passando por lutas e por dificuldades. Deus manda uma mensagem para elas. Uma mensagem de conserto. Uma mensagem de estímulo. Uma mensagem de repreensão. Porque se elas não mudassem, ele viria forte. Então, mesmo em meio às lutas e dificuldades, nós não estamos isentos de correção. Deus louva o trabalho das igrejas que vinham fazendo, mas diz para algumas, olha, você abandonou o seu primeiro amor. Outras, para ele, diz assim, vocês têm sido tolerantes demais com os pecados dentro da igreja. Para outra, ele diz, eu estou a ponto de te vomitar, porque você tem concordado com a prostituição dentro da igreja. Porque, infelizmente, há pastores hoje que resolvem fechar os olhos e chamam isso de amor, quando, na verdade, é uma tremenda negligência e a igreja acaba se maculando com as sujeiras desse mundo. A mensagem do Apocalipse é que Deus quer a igreja andando direito, porque Ele é a esperança dela, porque há de vir coisas que vão cair sobre os ímpios, mas para os fiéis e verdadeiros, o livro do Apocalipse é uma mensagem de conforto e de consolo. Então, João estava num lugar difícil, mas ele se diz paciente, se identifica com o sofrimento dos seus irmãos e ele diz, olha, eu estou aguentando o sofrimento com paciência. E essa é uma coisa que nós temos que aprender, aguentar a sofrer com paciência. Naquele lugar de privação, de dificuldade, ele estava ali por causa da vontade de Deus, da pregação da palavra de Deus, mas ele estava ali e ele era alguém num lugar inóspito, difícil, cruel, mas era cheio do Espírito Santo. Não importa onde você está, ou o que você esteja passando, não abra mão de ter uma vida cheia do Espírito, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com o Pai, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Não abra mão de ouvir a voz de Deus e de transmitir aquilo que Deus tem. E para você, meu irmão, que é líder, para você, meu irmão, que não é nem pastor, nem presbítero, nem diácono, mas tem a responsabilidade também de exortar, a mensagem que temos é que a igreja precisa acertar a sua vida para o que há de vir. Estamos passando por lutas e por dificuldades, mas Deus há de nos dar a vitória. Fique firme, tenha paciência, seja cheio do Espírito Santo e transmita a mensagem de Deus com integridade para a igreja como um todo. 7 é um número completo e aponta também para a plenitude do corpo, para quem nós temos que pregar esse evangelho. Deus está vindo nas nuvens. Ele virá nos buscar. Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso consolo. E Ele há de nos guardar em todas as situações. Mas em todas elas,
eu e você temos que glorificar o seu nome. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.